Olá, um bom dia a todos, a todas. Iniciando mais uma live, né, do canal Elotos Azul. E então, aguardando, né, e eu vou pedir que vocês aguardem, que eu já estou chamando a Ioa, né, que é a nossa convidada de hoje. E nessa live nós vamos fazer um bate-papo aqui, né? Ela não é uma aula, né, de astrologia nem de numerologia, mas é um bate-papo, né? Como o título sugere, né? O que nós sempre estamos em busca, né? Que é a busca do autoconhecimento. E nessa busca do autoconhecimento, nesse desafio, assim, né, que eu comecei agora no início do ano, que a intenção é convidar várias pessoas de várias áreas para que venham falar sobre a forma como estão encontrando, né, para conhecer um pouco a si mesma, né, e para que todas as terapeutas possam estar aqui e mostrar um pouco do seu trabalho, né? Então eu venho aqui e mostro o meu como astróloga, como terapeuta de florais de Saint-Germain, que nos dá um caminho de autoconhecimento. Mas eu não posso ter em nenhum momento a pretensão de achar que somente as minhas terapias é que funcionam. Então é um canal aberto para perguntas, é um canal aberto para vários terapeutas que inclusive tem um interesse em participar de futuras lives. Nós estamos fazendo, já tem uma programada para quarta-feira próxima, que vai falar da astrologia e do tarô, né? Que eu vou convidar uma pessoa muito especial com bastante conhecimento de tarô e as outras terapias que ela aplica, né, nessa busca de autoconhecimento. E então eu vou convidar aqui para entrar a minha amiga Iô, e para que ela possa falar um pouquinho da numerologia, né? Qual é o trabalho dela, o que ela faz aqui. E só um minutinho, então, que eu tô procurando ela aqui. Só um minutinho. Iô, se tu estiver me ouvindo, solicita, por favor, para participar, que eu não estou conseguindo aqui te chamar. Só um minutinho. Eu não tenho como atender a ligação. Só um minutinho. Deixa eu ver, puxa vida. Só um minutinho. Puxa vida. Tá travado aqui, gente. Vocês acreditam? Mercúrio não tá em retrogradação, mas o meu, sei lá, tá travando aqui. E eu peço para Ioa, se ela tiver, que ela me peça para participar, que eu aceito. Por favor, Ioa. Oi, Ioa, pede para participar, por favor, que eu não tô conseguindo te chamar por aqui. Solicita para entrar, por favor, Iô. Ó, você não tem pedidos, ó. Isso, aceitar. Consegui. Gente, problemas técnicos acontecem, né? Vocês não esqueçam que online, né, Aí, não é presencial, né, Iô? como é que tá? Oi, tá ótimo. Tá Deixa eu abrir. ótimo. Tem mais pessoas na sala, tá? A Bianca. E tem mais uma pessoa que eu não lembro o nome, mas tá tudo certo. É que travou o meu sistema e eu não estava conseguindo te chamar.
Tá, não tem problema. A Marien tá aqui, a Lu também. Isso. Lu Andrade, Marien, se tu quiser esperar mais um pouquinho, falar um pouco do teu trabalho. Inclusive, eu até citei, né, que nós não estamos na retrogradação de Mercúrio, mas que acontecem porque nós lidamos com máquina, né? Ah, não tem problema. Seguimos. É. Isso é comum. E eu estava falando, porque eu iniciei essa gravação, porque eu vou postar ela lá no YouTube. Então, eu comecei falando que eu comecei esse projeto no início do ano, né? Ele veio assim na minha cabeça, com a necessidade de colocar ele em prática, porque eu vejo tanto as pessoas buscando esse caminho do autoconhecimento, né? De várias formas. Às vezes tem outras que não sabem a maneira de buscar isso, né? E então eu senti a necessidade de trazer um pouco desse trabalho, da terapia holística, né, em geral, né? Porque esse trabalho holístico todo, que eu incluo a astrologia, a numerologia, né, o tarô, porque são formas de auxílio, né, às pessoas, né? E não é aquela forma convencional que a gente conhece de eu ir no médico, ele detectar uma doença ou detectar uma dificuldade através da terapia, e ali, às vezes, muitas vezes, a gente fica anos em cima daquilo e não consegue resultados, né? Eu falo por experiência própria, porque eu fiz muito tempo terapia convencional, e eu só fui me encontrar através de outras terapias, né? Então, a intenção desse projeto é trazer várias pessoas aqui, cada um dentro da sua área, que vai falar desses caminhos do autoconhecimento, né? E nós já começamos a falar primeiro sobre os florais de Saint-Germain, do qual a Renilde, né, da Agnes Naturoterapias, fez parte. Eu já convidei a Camila, né, que falou dos animais, e a relação animais-tutores, né, que também é uma forma de autoconhecimento, né, Bem porque interessante, né? a partir do momento que eu passo a conhecer o meu animalzinho, eu passo a me conhecer também, né? Porque eu vejo as minhas emoções projetadas neles, né? Não, e não só E isso, porque o próprio animal ele absorve, né? As coisas do dono. com certeza, É, e ele adoece, e às vezes ele te mostra, né? Por exemplo, um caso assim, o meu animal está com um problema seríssimo, ele coça os olhos, ele não consegue, eu não consigo curar, eu já usei de tudo e não dá, não dá, não dá, né? E aí, assim, tu usa óculos, né? E aí tu começa a chegar num ponto assim, até que tu chega assim, como tá a visão dessa pessoa em relação ao mundo, que coisa, né? né? Porque às Interessante. vezes não é nem físico, às vezes é É, psíquico. E eu consigo transmitir para o meu animal na forma de uma emoção nos olhos em que eu afeto o físico dele, pela minha emoção da falta de visão prejudicada do a mundo. Carla chegou, a Daisy E Barceli. Tá? então, e assim, na astrologia também, porque através da descoberta do meu sol, né, que é o meu signo, a minha personalidade, né, o meu eu verdadeiro, né, a minha essência, junto com a minha lua, o meu sentir, a minha reação perante o mundo, né, como eu absorvo isso emocionalmente, né, como eu me nutro emocionalmente, né, das experiências, e também do meu ascendente, que é a forma como eu costumo agir, né? Porque muitas vezes eu penso e sinto de uma forma, mas quando eu vou agir, eu boto os pés pelas mãos e faço tudo ao contrário, É não é verdade. verdade? E Sim. aí a gente fica se chicoteando e não consegue entender por quê. Eu não queria ser assim.
mas quando eu vejo, vou lá e faço, né? E eu vejo isso, muitas pessoas chegam até a mim com essas dúvidas, e eu resolvi, então, fazer esse projeto, e hoje eu te convidei, porque eu não vim para falar de mim, né? Mas eu vim, na verdade, para falar mais de ti e sobre a numerologia, o quanto significa na vida das pessoas essa descoberta através dos números, da sua numerologia pessoal. Então, fica à vontade, ó. Obrigada, muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz, né? Até gostaria de falar uma coisa que eu acho que tu não sabe. Tu sabe que lá pelos idos de 1995, 96, 97, por ali, eu fazia um trabalho que se chamava Atendimento Integrado, com o Edson. Ah, E nós pegávamos assim a numerologia e o mapa astral da pessoa e fazíamos uma leitura conjunta. E a gente se complementava. O que ele falava na astrologia, eu via onde aparecia isso no mapa numerológico, né? E os pontos que a astrologia não mostra, a numerologia mostra porque ela é mais pontual. E ao mesmo tempo, os detalhes que a numerologia não mostra, a astrologia mostra, porque ela é mais ampla. Então, existe todo um complemento entre essas duas artes, né? Mais do que terapias, eu acredito que sejam artes, porque elas refletem, né, o processo interno da pessoa. E uma coisa que eu acho interessante dessa combinação é que existe um complemento dessa questão mais teórica, vamos dizer assim. Olha só que interessante isso, que depois a gente acabou se dando conta. De certa forma, eu faço uma analogia dos trânsitos que a pessoa vive, né, na astrologia, com a mudança do nome. Por que eu faço essa analogia? Porque a mudança do nome, o que é o nome da pessoa, né? O nome, ele é um espelho, vamos dizer assim, um reflexo dos recursos internos, da maneira de pensar, da maneira de agir, da maneira de se pôr no mundo, né, de se colocar no mundo, e também da visão de mundo, né, e do mecanismo interno, da psique, de como funciona esses mecanismos de pensamento, de sentimento, como é que a pessoa processa, como é que ela vê o mundo e como é que ela se expõe. Isso tudo tem a ver com o nome. Mas o nome, ele também é uma herança de família, né? Porque essa nossa visão de mundo, a nossa forma de sentir e de pensar, ela é a soma, como é que eu vou dizer assim, do nosso primeiro nome, que em essência seria o que nós somos mesmo, a nossa identidade principal, né? Mais aquilo que nós herdamos da nossa família. E nas repetições, que tu sabe que tu já fez a numerologia comigo, né? Tem repetições numéricas ali. Por que eu associo isso com os trânsitos? Porque tem repetições numéricas ali que, além de padrões, se referem a acontecimentos na vida. Que quando o nome é escrito, ele é manifestado. Quando nós escrevemos um nome, nós trazemos para esse plano aqui. Né? Então, os trânsitos também são coisas, de certa forma, temporárias, né? São influências que nós recebemos, que nos influenciam, mas que também depende de nós acessarmos aquela energia para vivenciar aquela experiência. Então, o acessar aquela experiência, tanto do nome quando ele é escrito, quanto de algum trânsito que a gente estiver vivendo, depende do livre-arbítrio da pessoa. Né? Por isso que às vezes a gente fala, tudo depende, eu acredito, né, do livre-arbítrio, do autoconhecimento, da consciência que vai ficando mais refinada, né? Dessa questão de perceber com clareza a influência de um trânsito ou perceber com clareza a influência de um nome, de uma repetição, de um bloqueio, porque tanto no trânsito quanto no nome tem essa coisa da fluência e do desafio. Né? Que são as quadraturas, que são, enfim, as oposições, os trígonos, enfim. Sabe isso melhor do que eu. E nas repetições acontece o quê? Qual é a maneira que eu vou lidar com aquela repetição que tem no meu nome? Porque ela não vai sumir porque eu deixei de escrever o nome. Isso é uma coisa bem importante. Tá? O não escrever um nome repetido, ou seja, o colocar o nome numa outra frequência, a assinatura numa outra frequência, vamos dizer assim, né? Ou no nome público, que antigamente se assinava muito cheque, hoje praticamente não se assina cheque, mas antigamente não tinha as redes sociais. Hoje nós temos redes sociais, e-mail, domínio, não sei mais o que. Tem um monte de outras formas de potencializar e de ancorar essa energia do nome.
E essa energia, mesmo que ela não seja ancorada, aí tem pessoas que dizem para mim, tá, mas se eu parar de escrever o nome, vai parar esse bloqueio? Eu disse, não, vai parar de potencializar o bloqueio. Né? Mas essa energia ela tem que ser olhada, percebida, trazida para o consciente. Não adianta deixar as coisas no inconsciente. Não. Tu tem que trazer as coisas para o consciente e entender o que aquilo significa. Né? Entender o que significa uma repetição numérica, que é um bloqueio que aparece. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 ou de 9. Então, cada um, o ser humano, só para as pessoas entenderem um pouco, se eu estiver falando muito, tu me interrompe. Porque Não, fica à se tu vontade. deixar, eu vou falando. Fica à Então, vontade. tá bom. Então, assim, os números de 1 a 9, eles representam a evolução da humanidade. Né? A humanidade evolui nessa história contada pelos números de 1 a 9. E eles podem aparecer de forma mais pontual dentro do mapa, como uma indicação que aquela experiência, aquele arquétipo, né, aquele símbolo representado pelo número, é um ponto importante naquela vida, vamos dizer assim. Ou ela herdou da família, ou é um bloqueio do nome, como esse que eu falei, ou Como, ó, como assim que comparando, tipo, uma casa 4, a casa da mãe, da hereditariedade, daquela raiz que é familiar que a gente traz, não é? Como eu uma acho que coisa que sim, pode ser comparada com a casa 4, sim, com os planetas que estão ali e com a relação entre os planetas, né? Com, os enfim, signos, né, com os que signos estão, na também. verdade, assim, na verdade, comandando a casa, porque uma casa 4 ela é de câncer, mas eu posso ter um escorpião ali na casa 4 que me Sim, enche de mágoa e de ressentimento ali, né? Que eu vou ter que ver quais planetas estão ali, né? Que essa casa 4 pode impactar toda a minha caminhada de vida. é verdade, isso aí é. E eu diria que essa casa Pode 4 ela equivale às repetições que tem no nome. isso. E essa casa 4 muitas vezes me impede que lá na casa 10, né, que é a polar a ela, né, que é como se fosse não o final, né, mas assim, é como se Projeção, fosse um né? final de caminhada, né, porque é Sim, o nosso sucesso, né, a nossa contribuição para o mundo, né, é a casa da profissão escolhida, né, onde tu chega realizado. E se tu não conseguir resolver a tua casa 4, tu não consegue partir para 5 bem, nem para 6, nem para 7, e consecutivamente tu vai impactar lá na 10, porque tu vai estar incompleto, tu vai ter passado a tua vida inteira sem ter realizado nada daquilo que tu gostaria de ter sido isso e tu não foi, né? Por quê? Porque aquela casa 4 pode ter te segurado e te impactado, de ser quem realmente tu era. é bem isso. É bem isso. Só que a diferença que tem é que na numerologia a pessoa escreve, né? Ou seja, ela potencializa aquilo ali. E é interessante isso, porque o que acontece? O escrever o nome, né? Que às vezes, quando eu digo mudar de nome, a pessoa pensa, ah, vou ter que me chamar de outro nome. Não. É mudar o nome significa escrever o nome de outra forma. Às vezes colocar um acento, abreviar, né? O nome, ou tirar um sobrenome, ou, enfim, fazer alguma combinação, porque o que me interessa são os números que estão por trás das letras, né? Então, é essa combinação O numérica. que que, o que que eu fiz, né, sugerido como ajuste, né, de assinatura, né? A minha assinatura permaneceu a mesma, só que aquelas repetições do final, elas ficaram legíveis e foi colocado um acento nesse A que impulsionou, nossa, deu assim sabe? Para mim deu, pelo menos. É por E que que dá? no meu setor e no meu setor profissional, eu eliminei toda aquela carga que tinha do espaço terapêutico Lotus Azul. O que que eu fiz? Ele se transformou em Elotus Azul, @Elotus Azul. Ficou mais suave, inclusive a visão sobre ele aumentou, É né? E foi diferente. visível isso. Eu Sim. senti isso. Eu notei que as minhas publicações não atingiam ninguém, né?
nem as pagas na época, né? Até atingiu, as pessoas olhavam, mas não havia. E hoje mudou muito, sabe? Que bom. As coisas mudaram bastante. Então eu fico muito satisfeita por isso que eu te chamei, porque assim, ó, as pessoas que eu chamo aqui, eu acho que tem essa credibilidade, né? De Sim. saber que é um trabalho sério, existe um comprometimento, né? Não só financeiro, né? Mas uma forma de contribuição para o mundo. Com certeza. E é importante as pessoas entenderem por que que muda, né? Por que que muda? Muda porque muda a frequência, muda a energia, muda a vibração que a gente está identificada, né? Nós nos identificamos com aquilo ali de alguma forma, seja a nível hereditário, ancestral, porque isso tem a ver também com a nossa ancestralidade, né? Aquilo que a gente vem carregando, isso aparece em outros pontos do mapa também, né? Propósito de vida, nos desafios, né? No pináculo, que também são os caminhos de crescimento, por onde a pessoa vai evoluir. Então, tudo é um conjunto, né? Um ponto do mapa, ele apoia o outro. Ou ele tira esse apoio, né? Ou ele enfraquece. Tem aspectos no mapa que podem enfraquecer outros pontos. Então, a pessoa tem que estar muito consciente de que o nome é uma ferramenta de impacto, né? Se for um nome público, ele vai ser uma ferramenta de impacto externo. Ele vai influenciar na nossa reputação, por exemplo, na confiabilidade, no engajamento, no comprometimento, né? No criar, vamos dizer assim, um vínculo, né? de confiança com as pessoas. Tá? Tudo isso é muito importante, entender o que, que causa cada. Às vezes, uma pequena mudança muda totalmente a vibração, a energia. Então, eu estou criando uma Isso nova conexão com as pessoas, entendeu? A partir disso. é, Que foi o teu caso, inclusive, né? Que foi o teu caso. inclusive, assim, ó, eu percebo assim, ó, se fala muito em transformação, né? As pessoas precisam se transformar, tudo tem que transformar, né? Mas como eu vou transformar o que eu não conheço, É né? isso, é bem por Como aí. eu vou amar se eu não consigo me amar, né? Como que eu vou perdoar se eu não consigo perdoar a mim próprio? Né? Então, eu tenho que me conhecer e tenho que conhecer os pontos em que eu sou mais frágil, os pontos em que eu preciso de apoio, porque a visão que eu dou como astróloga, eu não digo assim, tu é assim ou tu é assado. Eu falo sempre sobre tendências e sobre escolhas, livre-arbítrio. Ó, existe o caminho X e existe o caminho Y. Porque assim, ó, eu procuro sempre mostrar a luz e as sombras, né? E muitas pessoas dizem assim, ó, nossa, eu estou agindo como a sombra do meu ascendente. Nossa, eu estou agindo como a sombra do meu signo, ou a sombra da minha lua. E assim, não fui eu que disse para a pessoa, foi a pessoa que se Se identificou identificou, ali. sim. Nos números também tem isso, né? Tudo eu acredito que exista É, aqui nesse plano, essa questão de luz e sombra, né? Porque a sombra, na verdade, é a é, falta de luz, né? Ou é aquilo que está no inconsciente, de alguma forma, que está sendo colocado. É como se a pessoa não tivesse a habilidade de ter consciência a é. respeito daquela característica. E por isso aquilo pode ficar na sombra. E como quando tu diz assim, né, referente ao número 3, né, que tu coloca ali, né, que tem uma energia ali que precisa ser muito trabalhada, porque ela tem alguma coisa a ver com a mãe, né, ela tem algo a ver de coisas não resolvidas, né, de tudo isso. Em nenhum momento tu afirma, tu diz que existe essa energia no número Sim, 3, tá? sim. E a partir do momento que tu me fala determinadas coisas, o meu inconsciente vai lá e diz, pá, realmente é o que acontece comigo. Não é, Toa? Na verdade, assim, ó, como eu tenho 29 anos de numeróloga, né? Faz 29 anos que eu Sim. faço numerologia. Então, tem coisas que eu já me arrisco a dizer assim, não, isso existe. Tá? Então, por exemplo, um número num propósito de vida, ele existe. Ele é um fato. Né? O que pode acontecer é que a pessoa não tenha se conscientizado ainda daquele propósito. Mas ele é um fato. Né? E também pode ser que a pessoa já tenha trabalhado aquilo ali, ou pode ser que ela tenha, oi, Cíntia. Oi, pessoal. Oi, oi, todo mundo que chegou.
Tô dando um oi aqui pro pessoal. Então, tem questões que não é porque não exista, é porque a pessoa é que não se deu conta, ou porque a pessoa está numa polaridade, porque como o número tem polaridades, né? Às vezes a pessoa está numa polaridade e não está noutra, mas o que interessa, que eu acho, que é bem como tu disse, é o quê? Tem coisas que são fatos. Eu acredito que existe sim escolha, mas não na influência. A influência é um fato. A escolha é ela responder àquela influência. E qual é a maneira que ela vai responder? Ela pode ignorar a influência, ela pode achar que não tem nada a ver, porque ela não está preparada realmente para lidar com aquilo ali, né? Ou porque ela simplesmente escolhe que não vai lidar. Mas isso não vai deixar de existir na vida dela como um problema, como uma situação, né? Entendeu? Então, hoje em dia, e outra coisa só para concluir, nessas alturas do campeonato, como eu digo, né? No tipo de influência planetária que nós estamos recebendo e no tipo de influência numerológica também, em função do ano 6, não tem mais espaço para não isso para como é que eu vou dizer assim, para dourar as pílulas, entende? Eu acho que hoje nesse momento eu pelo menos tenho vamos dizer assim escolhido essa forma de trabalhar, entende? Isso existe no teu mapa. Tá? Então, existe essas fluências, existem esses desafios, existe essa carga familiar que foi herdada, tanto positiva quanto negativa. Tu vai escolher se tu quer liberar essa energia, né, na forma de escrever o nome, eu não vou potencializar mais. Tem pessoas que escolhem potencializar, por quê? Porque ainda se identificam com aquelas energias, com aqueles bloqueios, né? Então, eu acho que é muito assim, isso é a minha forma de trabalhar, mas eu sou ariana, né, Márcia? Então, assim, Eu também, né? E eu ainda sou Mariana com ascendente leão, né? Então eu sou dois fogos, né? pois é, eu tenho ascendente em touro, então assim, tenho a lua em Libra também. Então eu procuro Eu sempre. também tenho a lua em Libra. Tem também? Viu? Por isso essa coisa de assim, vamos fazer para levar para as pessoas. Sim, a parceria é fundamental, né? É o sentimento de auxílio ao outro, né? É. E não, mas assim, ó, só para completar, eu queria dizer, né, que então o que acontece? Quando eu fiz o meu primeiro mapa natal de verdade, eu fiz o meu mapa com o Edson, né? Sim. E nossa, foi uma época assim difícil, ainda na internet, assim, a gente estava no auge, no início da pandemia. Todo mundo apavorado, trancado, ninguém sabia o que era, nada, né? Sim. E, e, e para mim foi um fantástico, assim, mudou a minha visão totalmente sobre a minha vida, né? Muito E ele interessante. dizia assim, e não me diz que não é, porque eu tô vendo aqui que é, ele dizia para mim. Tu conhece o Edson, né? Ele Sim. aquela Aquariano. forma carinhosa de Bom dizer, aquariano. um Aquariano aquariano, com né? os mares. com uma Nossa. visão de, com uma visão de 40 anos de astrologia, né? E Sim. eu, quando acontece coisas comigo assim, que eu como astrólogo muitas vezes até eu não consigo entender nos meus trânsitos em revolução solar, né? Porque quando se está passando, né, por um desafio grande, às vezes, se busca no mapa natal, nos trânsitos e na revolução solar, para ver se existe o mesmo É um desafio, panorama né? geral, né? E quando existe e está ali, a gente tem que investigar, né? E um exemplo, eu estava assim, não, eu estou com um trânsito muito forte de Plutão na minha casa 6, né? E assim, ó, no meu entendimento, Plutão representa a morte ou transformação, né? Ou a morte através da transformação, né? Uhum. E então me É, morte de alertou, porque nascimento também, né? mas ele me alertou, porque ele também estava na minha revolução, ele estava no meu mapa natal na casa 1, mas eu tenho um Saturno muito forte na minha casa 6, que é de Capricórnio, então ele está com todo o poder, porque ele está em casa, né? Quando ele está em Capricórnio, Saturno está domiciliado, então Sim. significa a responsabilidade e disciplina no meu dia a dia, principalmente com a saúde. E eu sou ainda uma paciente,
oncológica. E realmente foi um desafio. E aí eu consegui entender, através da visão do Edson, que esse Plutão, ele representa poder, o poder nas minhas mãos. Interessante. Então, a partir do momento que ele diz que isso aparece muito nos mapas da medicina, né, em trânsitos de médicos, de coisa assim, que os médicos têm o poder da vida e da morte. Tá? Interessante, né? Então, mas um poder muito grande através de minhas configurações também em relação à vida. Então, a escolha é minha, né? Então, Isso as que eu digo, a atitudes que eu escolha é da tinha, pessoa e da gente, né? e as atitudes que eu tinha que tomar, eu já tomei, eu já fiz o que eu precisava fazer, e ontem eu já tive uma resposta muito positiva, que esse desafio que está se apresentando não tem nada a ver com a oncologia. Então, ai, sabe, eu fiquei tão feliz de saber isso, Graças mas a eu me Deus. preocupei, sabe, porque eu acompanho os meus trânsitos, que Claro. eles me colocam em alerta É. para o ponto de ir lá investigar, Na né? numerologia isso funciona a Mas partir do ano assim, ó, pessoal, né? a Isso aí. E12 e 32, eu não quero tomar muito espaço das pessoas, tá? Eu vou dar te dar mais um espaço para te falar um pouquinho, assim, para concluir o teu trabalho, né? Para falar como que é o teu trabalho, através de quê, como que tu faz. E te proponho depois, então, para a gente encerrar, que a gente faça um sorteio, Sim, né, de quem está aqui legal. na live assistindo, né? E então depois, quando estiver quase finalizando, eu falo, tá? Certo. Então te convido a falar. Tá. Então, assim, ó, então, o que que é no mapa numerológico, né? Então, o mapa numerológico é uma análise, né, e uma harmonização, na verdade, do nome da pessoa, o nome que ela herdou da família. É uma análise daquilo que foi herdado da família e, portanto, influencia na sua visão de mundo, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, nos valores, né? Tudo que vem do nome representa isso. Né? Toda essa energia é uma questão da identidade, sim, mas é uma identidade muito permeada, assim, por essa carga da família. E aí, quando eu digo carga, pode ser tanto uma coisa positiva quanto uma coisa negativa, porque nós perpetuamos muitas vezes os padrões familiares, né? Ou então honramos aquilo que nós herdamos da família como sendo certo, né? Como uma questão de afeto, como se repetir aqueles padrões familiares fosse uma forma de demonstrar amor pela família. Isso é muito visto no nome, né? Muito visto. E tudo que tem da data de nascimento é a trajetória da pessoa pela vida. É o propósito de vida que ela veio fazer por ela mesma. É o dia de nascimento, que são questões de infância. Né? Tem a ver também a missão de vida, que é a nossa contribuição com a humanidade. É o ano pessoal, que é a fase de um ciclo, que é aquilo que eu estava falando dos trânsitos também. Eu comparo muito com o ano pessoal, com o mês pessoal, porque tem a ver com fases de plantio, de cultivo, de colheita. Temos os desafios, que são os nossos sabotadores, aquilo que nos impede muitas vezes de chegar nos objetivos, que são regidos por fases da vida. Né? Cada fase tem um desafio, tem que é o desafio principal, que é ao longo de toda a vida. Então, esse é o ponto principal que temos que ter, vamos dizer assim, consciência, porque aquilo pode realmente nos sabotar. E os pináculos, que para mim é o, vamos dizer assim, um dos meus preferidos da numerologia, os pináculos, porque a palavra pináculo representa o ápice de alguma coisa, né? O pico de alguma coisa. Então, o pináculo na numerologia representa o máximo de aproveitamento que alguém pode ter numa determinada fase na vida, através de um número regente desse pináculo. Né? Então, mostra qual é o caminho, por onde as oportunidades virão, qual é a atitude que eu devo ter para ter sucesso. O sucesso num sentido bem abrangente, né? Não prosperidade, enfim, tudo. Né? Questões afetivas, depende do número do pináculo. Qual é o primeiro passo? Por onde as coisas vão fluir? O que eu devo fazer para que as coisas fluam? Né? Isso é o pináculo. E junto com uma assinatura harmônica, com uma forma de escrever o nome harmônico, com o nome nas redes sociais harmônico, que é um nome público, principalmente quem é terapeuta, né? Os terapeutas de plantão que vão ouvir depois esse vídeo. É muito importante harmonizar um nome que se usa nas redes sociais, porque esse nome vai garantir ou não a conexão com o cliente, ou atrair o cliente certo. O que é certo? Aquele que vai se identificar com o trabalho, né? Que vai aproveitar o máximo de aproveitamento do trabalho. E principalmente a questão da reputação, né? Porque um nome com repetições, com bloqueios,
é como se nublasse a visão. É a mesma coisa que uma marca, né, de um serviço ou de um produto, principalmente, que nós temos muitas vezes uma antipatia gratuita ou uma coisa que nos afasta de determinadas marcas. É assim que funciona o nome público. Tem pessoas que vão ter um magnetismo, vamos dizer assim, né? A pessoa vai ter um magnetismo para atrair clientes que tenham a ver com ela, e outras pessoas vão ter uma repulsa. E isso tem a ver com o nome público. O nome público é fundamental. É a imagem que eu quero passar, tem que ter a ver com o ramo que a pessoa atua, não pode ter repetições, tem que ser um nome forte, um nome objetivo, que traga o que a pessoa quer que traga, né? Ou seja, que mostre para o mundo, ou para o público, enfim, o que ela quer mostrar. Né? E a assinatura também, a forma de escrever o nome também. E também saber lidar com aqueles bloqueios da família é fundamental. Né? Porque às vezes a pessoa não se permite eliminar algum bloqueio do nome ou escrever o nome e o sobrenome de forma diferente porque acha que está de alguma forma desrespeitando a família. E não tem nada que ver, ela está cortando os laços com padrões que vêm de muito tempo. Então, escrever o nome é reafirmar a nossa identidade no mundo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é o resumo da numerologia. Tem também a numerologia empresarial, que é algo que eu tenho feito bastante ultimamente. Eu acho que as pessoas precisam muito, né? Não só o fato de ganhar dinheiro, mas é progresso. Esse é um momento de progresso, mas é um progresso num patamar superior. É superar os velhos problemas, né? Então, a razão social tem a ver com a estrutura da empresa, o nome fantasia, a imagem da empresa, momento que os sócios estão vivendo, relação entre sócios, se essa sociedade vai funcionar ou não. Tem o oráculo dos números, que é parecido com o tarô, perguntas e respostas, né, de orientações nos relacionamentos, no trabalho, enfim. Então, é mais ou menos isso, né? Escolha de nomes para bebês também. Eu gosto muito de fazer isso, porque já que eu acredito que é direito daquela criança, né, que vai nascer, se os pais se interessam em escolher o nome, é porque tem alguma coisa já na mente desses pais que não quer que muitos padrões que vêm da família passem para aquela criança. É. Ai, ok, ó. Adorei. Obrigada, né? E assim, ó, só rapidamente, né? Sobre astrologia, né? Qual a primeira visão, né? O primeiro caminho? Através do mapa natal, né? Através do seu sol, né? Que é o seu signo, exatamente nos graus ó, onde ele se encontrava, né? A sua lua, que é o seu sentir, a sua forma de se adequar, né, aos sentimentos, e o seu ascendente, a sua forma de agir, e isso tudo dentro das 12 casas astrológicas, que cada casa é relativo a um setor da vida, né? Relacionamentos, prosperidade, grupos, palavra, tudo, né? E a partir daí se vem que tipo de missão que eu nasci, né? Quais os desafios que eu vou precisar enfrentar ao longo da vida, né? E então é uma mandala inicial, esse é o mapa natal. E aí, através desse trabalho de mapa natal, se faz um outro trabalho, que são as revoluções solares, né? Que a cada aniversário ela muda a nossa missão, inclusive mudando muitas vezes o nosso ascendente e a nossa lua. E até o dia do nosso aniversário, por incrível que pareça. Porque Sim. o meu filho fez aniversário, ele faz aniversário no dia 28 e ele, na verdade, a revolução era no dia 27, né? Anterior. E Sim. então, Um pouquinho, naquele ali às vezes difere um pouco, né? foi percorrido o Horário. caminho. Sim. E assim, e se conclui com os trânsitos, né? Que os trânsitos são muito importantes, porque ele me dá visão daquele momento, o céu daquele momento para aquela pessoa. Porque se eu abro agora o meu mapa aqui, ele me diz que o céu está assim, 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 que a energia está pesada ou que a energia está fluente. Mas aí, quando eu projeto o meu mapa lá, a minha energia está diferente perante a energia, né? E a energia não é uma coisa mística. A energia é algo como a lua que influencia as marés, Sim, uma né? frequência, né? A lua que influencia a agricultura. E assim como a lua influencia os planetas, o sol
e todos os planetas nos influenciam, né? Então, quando eu falo de energia, eu não falo de energia de misticismo, né? E outra coisa, é uma questão de Eu falo símbolo também, né? de energias planetárias, É uma né? identidade com Então, aquele símbolo, né? por exemplo, assim, no dia tal eu vou ter que assinar determinadas coisas, ou no dia tal eu vou ter que fazer uma cirurgia, ou assim, ou eu quero programar umas férias, né? O que que vai se ver nesse período, né? Então é isso aí. Então, assim, ó, para encerrar, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, né? Deixa eu dar uma sugestão para ti. Posso dar? Pode. Que tal se a gente fizesse um sorteio de um atendimento integrado? Sim, eu ia te propor justamente isso, viu a sintonia? Vamos fazer, porque a gente pode entrar. Como é que é o atendimento integrado que a gente fazia, tá? Para te entender. A parte do nome eu vou analisar e vou harmonizar, né? Vou dar sugestões Tá, da melhor forma de escrever o nome, os padrões envolvidos, heranças familiares e tudo isso. Mas a parte certo. mas a parte, vamos dizer assim, ó, de conclusão de personalidade, de fluências e desafios, nós podemos fazer um mix. O que que tu vê na Com astrologia do certeza, mapa da pessoa, o que que eu vejo na numerologia, e a gente faz cria, vamos dizer assim, né, uma visão mista dessas duas situações com certeza. e gravamos para a pessoa, fazemos alguma coisa online, né, falando cada Olha, um nós o que que tu podemos acha. fazer assim, ó. Nós podemos gravar até nós duas, né? Eu colocando lá, porque aqui no Instagram eu não consigo compartilhar a tela, né? E lá em outros programas eu consigo te chamar para uma reunião, compartilhar a tela Eu e acho melhor a gente colocar ali. conversar primeiro, a gente conversa sobre o mapa, o que que tu vê no mapa, Não, o que que eu não, vejo, e aí a gente chega a uma não. conclusão e aí gravamos. Ou Sim, fazemos ao aí vivo também, depois. não sei o que que tu acha melhor. E Que a pessoa tem podemos que. chamar, inclusive, a pessoa para É participar pelo Zoom, isso, acho né? que é bem legal, porque aí eu Porque gravo, não a gente assim consegue que tem gravar, um determinado. Sim. né? Então, tá, fica assim. Então, assim, fica assim para esse sorteio a Ah, sugestão que a gente vai fazer esse sorteio integrado, né? E então as primeiras pessoas que mandarem como mensagem, né? Elas vão receber um desconto sobre esse trabalho de 20%, tá? tá Sobre bom, esse trabalho integrado, ótimo, tá? tá. Então, tá feito o desafio e eu agradeço, então, a todos e depois a gente divulga o nome do ganhador, ou para a Iowa ou pela minha parte, ok? Certo, combinado. Então, agora, em seguida que eu encerrar aqui, eu já vou olhar, tá? E gratidão a todos, né? Gratidão a Iowa por ter aceitado o meu convite. Eu que E agradeço. Muito obrigada. e na quarta vem, eu estou de volta aqui com a Denise e aguardando vocês. Um beijo no coração de cada um. Beijo. Beijo também, obrigada, pessoal que está aqui, que vai ouvir depois também. Beijão bem grande para todos. Adorei. Beijo. Tchau, Tchau. até mais. Tchau, pessoal. Beijos.